bem? Bem-vindos ao canal Rastro das Utopias. Inicialmente, gostaria de lembrar, não esquecer de curtir o nosso canal e inscrever-se. No vídeo de hoje, vamos abordar as várias dimensões da obra de Tommaso Campanella, A Cidade do Sol, ou como é conhecida em latim, Civitas Solis. A obra de Campanella, assim como de Moros, buscaram uma inspiração platônica, sendo reconhecidas como uma das grandes obras da literatura universal. Bem, Tommaso Campanella nasceu em 1568 e nos deixou em 1639, contemporâneo também de Galileu, 1642, que iniciou suas atividades políticas tentando organizar uma conspiração contra o despotismo espanhol, na Calábria. Sempre em desacordo com as autoridades, o que levou a uma acusação de herético, fato que levou a 27 anos no cárcere. Conforme observa Matelar, o calabrês frade dominicano, filósofo, ocupou um lugar relevante entre os grandes pensadores da época. Disse que de uma das suas qualidades foi assumir publicamente a defesa de Nicolau Copérnico. Acusado de heresia, Copérnico desenvolveu um pensamento epistemológico, a gente sabe, né? Trazendo uma visão na época considerada herética. Estamos lembrados de Copérnico? Nicolau Copérnico foi aquele matemático, astrônomo, médico, cônego da Igreja Católica, autor de uma das mais hipóteses científicas importantes, a teoria heliocêntrica, que reposicionava o Sol no centro do sistema solar, evidentemente. Explicou o ciclo das estações do ano e o diferente posicionamento das estrelas no hemisfério. Mais tarde, Galilei, vai demonstrar que a Terra não é o centro do mundo, e sim o Sol, que realmente ele é o rei. Foi considerado uma grande heresia essa proposta de Galileu, uma vez que na Bíblia existe uma passagem interessante. Josué estava numa batalha e pediu a Deus nas suas preces que o ajudasse a terminar logo aquela batalha. Porque vinha noite, vinha dia, paravam de noite e a batalha continuava no outro dia. Josué, então, recebeu de Deus a seguinte mensagem: Josué, tu vais para a guerra, não é? Eu ouvi as tuas preces. Vou dizer uma coisa para ti. Vai e faz a tua batalha sobre Gabaão, porque o sol vai se deter em cima desta cidade de Gabaão. O sol vai parar em cima dela. Então isso aí pode ser visto no capítulo 10, versículo 12, 13 da Bíblia. Há tempos que os filósofos e matemáticos já vinham estudando, os astrônomos já vinham estudando e querendo rever isso aí. Pois bem, veja bem qual é a ideia. Se Deus disse para Josué, o sol vai se deter sobre a cidade de Gabaão, o que a gente pensa? Que é a Terra que está andando, que a Terra é fixa, ou a Terra está andando na volta do Sol? Vamos pensar, evidentemente, que a Terra é fixa e que o Sol que está girando em torno da Terra. Esse era o entendimento da época. Para o Sol parar, se deter sobre a Gabaão, é porque ele não para, ele gira. Bem, então, esta visão que os matemáticos e os astrônomos já estavam querendo rever, ela se debatia com a escolástica. E a sua principal característica da escolástica era pensar o mundo integrando a razão, e a razão era com base greco-romana, e com a fé cristã, baseada na Bíblia.
Porém, vale ressaltar que para os filósofos escolásticos, a fé devia se sobrepor à razão. Esta visão escolástica tinha, através do seu doutor maior, São Tomás de Aquino, que combatia Averroes também, que não acreditava na imortalidade da alma. Averroes era um filósofo muçulmano que viveu em 1126, 1198. Para ele, a vida de todos os homens tem o seu fim com a morte. As utopias renascentistas são consideradas utopias do Renascimento. Entre elas estão exatamente as obras de Moros, Campanella e Francis Bacon. Tais utopias passam a ter forte influência, portanto, no século XVI, século XVII, né, do Renascimento. No pensamento da época, né, era assim, permitia que a escolástica desse lugar, tá, ao Renascimento. Era importante isso. E havia então uma emergência de um universo infinito de artefatos e conhecimentos que apontavam que era preciso olhar a natureza com outros olhos, né? Cabe destacar, um século depois, então, de Moros, Campanella deu vida ao seu sonho acordado, ao publicar a sua utopia Cidade do Sol. Tais cidades, conhecidas como cidades ideais, nesse sentido, né, Campanella foi buscar, portanto, como Moros, a sua ilha, onde tudo nela seria coletivo, onde tudo nela seria uma obra, né, aonde haveria felicidade, a Cidade do Sol, impressa em 1623, enquanto Moros foi em 1516. Agora se pergunta, como eram esses navegadores, aventureiros do Mediterrâneo? Era uma época em que a navegação estava prisioneira no Mediterrâneo. Havia sempre um alerta sobre os perigos da navegação. Portanto, vivia-se, tá, um nec plus ultra, ou seja, não ultrapassar as colunas de Hércules, não navegar mais além. Tais navegadores, tais aventureiros, marcaram o século XVII. Era um novo olhar, um olhar que descobria novas coisas, novo mundo, buscava novas ciências do desconhecido. Como se desenvolve a história da Cidade do Sol e tal, essa que Campanella escreveu. A história se desenvolve através de um diálogo entre grão-mestre dos hospitalários e hospitalários como uma ordem religiosa baseada no serviço hospitalar, e seu hóspede, que ele tinha um hóspede, um navegador, almirante genovês. E o grão-mestre então questionava e o navegador narrava os costumes, os usos, as peculiaridades da viagem à Cidade do Sol. Que povo era aquele que Campanella descreveu, que habitava aquela ilha, que habitava a Cidade do Sol? Os habitantes da ilha eram um povo que veio da Índia. Ele veio da Índia por quê? Para livrar-se do tratamento desumano, dos ladrões, dos tiranos, que atormentavam os habitantes da onde eles estavam. Tá? Esse povo construiu no Oceano Índico, quando se retirou da Índia, tá, a ilha chamada Protobana. Ele se localizou nessa ilha e fez um país possível de ser feliz. Que dimensões peculiares podemos destacar na obra de Campanella? A dimensão filosófica, arquitetura, social, agrícola, tecnológica, demográfica, política e da justiça. A dimensão arquitetura, pode-se dizer que A Cidade do Sol era um livro iniciático, que precisa ser lido com atenção, pois abre um umbral, naquela época, da ciência, da infinitude da natureza, e cujo acesso foi disponibilizado por Deus à humanidade. A topologia da cidade exibia uma fortaleza com seus 7 círculos concêntricos. Era um edifício como se fosse um bolo redondo, com 7 degraus, garantindo a inspiração planetária de Marcillo Ficino.
Sabia-se que Marcílio Ficino se entregava aos ritos estelares. Com isto, buscava atrair a energia celeste através do posicionamento dos planetas. Daí os 7 patamares do templo. É preciso observar que tanto Moros como Campanella construíram o seu texto influenciados pela filosofia de Platão, de Aristóteles, da Bíblia. E Campanella ainda apropriou-se da filosofia telúrgica de Marcílio Ficino. A cidade, construída numa ilha, no meio da ilha havia um templo redondo e sobre o altar não tinha nada. Esse altar, além de não ter nada, ele colocava um mapa mundi muito grande à disposição, com seu céu pintado e toda a topografia da Terra. Para chegar ao templo, era preciso atravessar 7 vales, nomeados segundo os 7 planetas. Para passar de um planeta para o outro, só era possível através de 4 portas. Cada porta era voltada para os 4 cantos do mundo. As paredes tinham 8 palmos de espessura. No templo havia 7 lâmpadas, sempre acesas, nomeadas segundo os 7 planetas. Ali naquele templo moravam 40 religiosos nas celas do templo. Acima da cúpula do templo havia bandeirolas para indicar a direção dos ventos. A dimensão política, por exemplo, é vista, pode-se observar, no livro com letras de ouro, que definia a organização política e a forma de governo. Era teocrática. A forma de governo era teocrática. O príncipe Sol, chefe temporal e espiritual, era um príncipe sacerdote, que se chamava Sol, que em nossa língua se diria o metafísico. O príncipe Sol não governava sozinho, tinha outros 3 príncipes, que formavam o triunviro. Todos os 3 estavam abaixo do príncipe Sol. Era o Pom, potência, o Sim, sapiência, e o Mor, o amor. O príncipe potência cuida da guerra, da paz, da arte militar. O príncipe sapiência cuida de todas as ciências, dos doutores, dos magistrados, as artes liberais. Há astrólogos, geômetras, lógicos, retóricos, gramáticos, médicos, físicos, políticos. Todos eles trabalham com um livro que tem todas as ciências. O príncipe Amor cuida de 6 passagens e é responsável por cuidar da geração dos solarianos. Sua função é que a união amorosa se realize entre indivíduos de tal modo organizados que possam produzir uma excelente prole. Diziam eles, pensam até e nos criticam por esforçarmos pelo melhoramento das raças, dos cavalos, dos cães, das ovelhas, e descuidarmos da raça dos homens. Então era preciso ter um certo cuidado com relação a isso. Com relação à geração das mulheres, a partir dos 19 anos elas podiam ser mãe. Os homens, a partir dos 21 anos. Nesse item tem ritos interessantes a serem observados que recomendo dar uma olhada. Na dimensão filosófica, religiosa, sua filosofia era mais ou menos pensar que se deve prover primeiro a vida do todo e depois aquela das partes. Observar que Deus atribui causas a todas as coisas, devendo o sábio conhecê-las e usá-las e não abusar delas. Em geral, vivem de 100 a 200 anos. Entretanto, tem muita temperança no que diz aos exageros das bebidas. De manhã, ao levantar-se, eles mastigam hortelã, salsa, erva doce. Em seguida, voltam-se para o Oriente e recitam uma oração semelhante àquela ensinada por Jesus. Os solarianos servem ao Deus sobre o signo do Sol
e invocam juntamente com os astros e o céu de estrelas, atendendo à criação como um templo de Deus. Em relação aos soldados, estes não temiam a morte, porque acreditavam na imortalidade da alma. A dimensão social, por exemplo, pode envolver a questão do trabalho. Nesta ilha não existia roubos, adultérios, nem assassinatos. E a educação eram todas as crianças iguais. Ou seja, era dada essa educação, tá, com observação da história, da natureza. Semelhante à utopia de Moros. A autoridade estipulava um rodízio com relação aos moradores das casas. Quanto ao trabalho, por princípio, nenhum deveria ficar mantido, tá, na ociosidade. Todo mundo deveria trabalhar. Por ter muita fatura, por ter um tempo de trabalho, era então de 4 horas diárias. Idosos são úteis, diziam eles, porque pode dar conselhos. O coxo pode servir de vigia, o cego pode desfiar a lã, né? Quem é privado dos olhos e das mãos serve com ouvidos e com a voz. Para eles, tudo pertence a todos, além da alimentação, que era comum, né? Assim como os estudos, que também eram comuns. Ninguém tem propriedade ali. Não era possível, portanto, apropriar-se do que quer que seja naquilo ali. Naquela ilha não existe propriedade individual, casas, filhos e mulheres. Diziam que a propriedade produz amor próprio. E assim todo mundo ia tratar de enriquecer, estabelecendo o quê? A competição, o que deveria aumentar os herdeiros e se tornar poderoso, temido, tornar-se fraco ou avarento, intrigante e hipócrita. Acreditavam também que o amor à coisa pública aumenta na medida que se renuncia à coisa pública, não é? Que se renuncia ao interesse particular. Bem, e a dimensão educação, né? A alimentação era dada em vários refeitórios coletivos, de forma que a educação das crianças eram levadas como um divertimento, né? Tudo pelo método histórico, pela evolução histórica do conhecimento. Desconhece, portanto, a exploração, o lucro. O bem comum é a tarefa suprema. Não existe propriedade privada. Assim, o egoísmo se torna inútil e desaparece, diziam eles. As refeições, as relações sexuais acontecem com hora marcada, local marcado e são fixadas pelos astros. Os solarianos, além de produzirem suas sementes, tratam também da reprodução e criação de cavalos, bois, ovelhas. Outra dimensão interessante é a tecnológica, a descoberta da imprensa, da pólvora, das lentes, dos navios, da bússola, né? De barcos que se deslocam sem velas, máquinas voadoras que atravessam os céus. Eles tinham isto por lá. Todas essas descobertas e outras que estavam vindo eram sinais de que o futuro do mundo devia ser globalizado. As descobertas motivaram os solarianos a respeitar a natureza e a ciência. Poderíamos dizer hoje, é claro, que os solarianos, em suas aventuras pelos mares, seus navegadores, perseguiam rotas desconhecidas e buscas de respostas disruptivas. Os povos habitantes, tanto do continente como de outras ilhas, tinham conhecimentos científicos de outras ciências que poderiam compartilhar com outros povos. Isto levaria a melhorar a qualidade de vida. Isto era uma dádiva de Deus. E essa dádiva de Deus, a cada povo, era muito importante conservá-la. A dimensão demográfica havia um dia e hora para a geração de filhos, dependendo dos astros, evidentemente, e da época de acasalamento. Tudo era monitorado pelo príncipe Amor. Entretanto, o nome dos nascidos era interessante. Eram impostos por inspiração
do metafísico, ou seja, do príncipe Sol. Exemplo, quando nascia alguém, o metafísico, o príncipe Sol, dava um nome: belo, nasão, magro, africano, etrusco. Após considerar as qualidades individuais, então ele se chamaria nasão da agricultura, magro dos cavalos, belo das artes, né? As mulheres eram aptas à guerra. Lembro que as amazonas, para utilizar o arco e a flecha, tinham apenas um seio. O outro era retirado para dar mais agilidade nos eventos de guerra. Pois bem, ali também ocorria isto. As mulheres vocacionadas para a guerra, elas também tiravam o seio e estavam então aptas a enfrentar as guerras com outros povos. Nas paredes do templo estão todas as figuras matemáticas, aqueles que escreveram essas figuras: Pitágoras, Sócrates, Platão, Euclides, Arquimedes, cada um com suas proposições. Nessa primeira passagem está o mapa da Terra, eram 6 passagens, com seus ritos, seus costumes e leis. A segunda passagem estão descritas todas as pedras preciosas, minerais, metais, todos os lagos, rios, vinhos, óleos, tipos de licores, que curam todas as enfermidades. A terceira passagem, por exemplo, todo tipo de erva, árvores e as suas virtudes, como utilizá-las na medicina, modo de viver, a procriação de peixes e moluscos. Na quarta passagem, para chegar ao templo, as passagens estão sendo pintadas todos os tipos de pássaros, as suas qualidades, seus hábitos, até a fênix. Todas as espécies de animais, répteis, serpentes, vermes, insetos, moscas, estavam na quarta passagem. Na quinta passagem, os animais terrestres, perfeitos, cavalos, boi, vaca. Passagem sexta, a última passagem, todas as artes mecânicas, os inventores que fizeram, as leis e as armas. E na dimensão da justiça, a pena de quem comete alguma irregularidade pode ser a da privação da mesa, com a proibição de mulheres e de outras honras. Os que praticavam a sodomia, eram obrigados a levar por 2 dias o calçado preso no pescoço. Esta punição indicava que eles teriam invertido a ordem natural das coisas, pondo os pés sobre a cabeça. Não existe pena de morte, nem de sentença de morte não era cumprida na Cidade do Sol. Ninguém era condenado à morte, até que o próprio, por razões convincentes, chegasse à conclusão que seria necessário que ele morresse mesmo e que tenha sido levado a desejar pessoalmente a sua execução. Em considerações finais, Campanelli segue uma fórmula que vai consolidar também em Saint-Simon. A sociedade industrial, e depois em Marx e Engels, no seu Manifesto Comunista, pode-se chamar então que Campanelli, os solarianos, seguiam uma filosofia de dar a cada um segundo a sua vocação e a cada capacidade segundo as suas obras. Omni suit communis. A visão filosófica dos solarianos vai atender o projeto teológico-político com a ideia de unificação da humanidade. Um desejo motivado pelas leis da ciência e pela cosmologia planetária, e conforme os desejos de Deus. Segundo Campanelli, cabe até destacar que na segunda parte da sua vida, ele buscou identificar sua teocracia solar com a teocracia pontificial, ligando assim sua utopia a uma concepção escatológica e milenarista. No final, o Príncipe Sol, grande metafísico, passaria o poder material e espiritual a Deus. Qual seria uma das metáforas principais de Campanella? A metáfora da Cidade do Sol, proposta por Campanelli, era de
mostrar o poder constituído da época aos reis da França, da Espanha, entre outros, que a Civitas Solis, a Cidade do Sol, seria um exemplo, um modelo a ser seguido. Seria a primeira comunidade possível de ser precursora do verdadeiro socialismo de paz e felicidade. Conforme observa um outro autor, Libânio, na sua obra Utopia e Esperança Cristã, as utopias renascentistas ratificam que elas anunciavam um período de transição do feudalismo para o capitalismo, e assim como a primeira fase também da industrialização. Campanella adotou o gênero literário da utopia política para fortalecer não só a ideia socialista, teocrática, mas apresentar um lugar onde havia unidade na diversidade. Sendo necessário, portanto, romper com a tutela intelectual do clero e a opressão das classes feudais, que eram muito fortes naquela época. De outro lado, Ernest Bloch entendia que para Campanelli o Estado seria representado pela imagem de Deus. Daí sua utopia social descer do ser supremo até o Estado. E demonstrar que o Estado é concebido perfeito como os planetas, uma vez que se iguala às irradiações de um sistema solar divino. Bloch faz uma crítica a essa ideia de Campanella. Entende que a utopia está sendo limitada no seu espaço e no tempo. Tem a hora certa? Sim. Tem a localização certa? Sim. A todos os solarianos? Sim. Obedece a um centro de comando? Sim. O que estabelece, então, a ordem sem classes de maneira extremamente hierárquica e que prioriza a necessidade e compromete a liberdade. Diferente de Moros, que coloca a liberdade democrática, né, Campanelli há uma ordem autoritária, que tornam-se sinônimos de toda a felicidade, é reafirmada e é uma construção coletiva do Estado. Conforme destacam alguns outros autores, a Civitas Solis, a Cidade do Sol, era uma cidade sob o controle e regras comuns, que em nome do coletivo subtraíam a liberdade. Portanto, a felicidade desejada, ela, para os solarianos, não era aquela sonhada, mas sim a construída, né, pelo poder do Estado. Tinha uma hora certa, no lugar certo, e um dia certo, segundo a configuração astral. Paganella entendia que o século de ouro e da felicidade que o povo esperava devia confundir-se em seu espírito com a monarquia temporal cristã. Esta devia prever o retorno de Jesus Cristo para a sua glória, a fim de instaurar a monarquia divina, espiritual, material, na bela ilha paradisíaca da Cidade do Sol. Bem, pessoal, foi um pouco grande essa nossa conversa. No próximo vídeo nós vamos abordar uma utopia muito interessante, a Nova Atlântida de Francis Bacon. Sou grato pela sua participação, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo e dar o seu like. Procure o meu site, que eu postei uma série de referências do que eu falei aqui, abordei neste vídeo. Não esquecer nunca que nem tudo que se diz impossível é impossível. Obrigado e um abraço a todos.